Nicolás Ferreira humilha um apresentador de TV ao vivo com uma resposta direta. E sua reação se torna um dos assuntos mais comentados em todo o país, gerando grande repercussão nas redes sociais. Era uma tarde de sábado e o programa Caldeirão com Mion estava no ar, transmitido pela TV Globo para milhões de brasileiros. O apresentador Marcos Mion, carismático e sempre com um sorriso no rosto, fazia a abertura do programa com seu tradicional entusiasmo. No entanto, naquela noite, a pauta era diferente. A emissora havia convidado o deputado federal Nicolás Ferreira, um dos principais representantes da direita conservadora no Brasil, jovem, eloquente e extremamente popular nas redes sociais. Nicolás acumulava milhões de seguidores e era visto como uma das maiores vozes da oposição ao governo Lula. A ideia da Globo era clara: colocar Nicolás em uma situação embaraçosa e desmoralizá-lo em rede nacional. Para isso, Marcos Mion foi escalado para conduzir a entrevista. Apesar de ser conhecido por seu lado descontraído, Mion já havia demonstrado apoio ao governo petista em diversas ocasiões e não escondia sua inclinação ideológica progressista. A plateia, formada majoritariamente por espectadores alinhados à esquerda, vibrava com cada fala de Mion. Ele abriu a entrevista de forma provocativa. Nicolás, você se apresenta como defensor da família tradicional e dos valores cristãos, mas não acha que está na contramão da história? O mundo caminha para a inclusão e para o respeito às diferenças. Será que você não está apenas promovendo o preconceito disfarçado de opinião? A câmera focou no deputado, que manteve um semblante tranquilo. Ele já esperava um ataque desse tipo e sabia que aquele momento era uma armadilha. Mas Nicolás não era um político qualquer. Ele estava preparado para reverter a situação e expor a hipocrisia da narrativa esquerdista, mesmo em um ambiente completamente hostil. A tensão cresceu no estúdio. O público esperava uma resposta hesitante ou evasiva. No entanto, Nicolás Ferreira ajeitou o microfone, sorriu de leve e olhou diretamente para Mion. Marcos, fico feliz que você tenha tocado nesse ponto. Sabe o que eu acho interessante? Que essas mesmas pessoas que falam em inclusão e respeito às diferenças são as primeiras a atacar, cancelar e desrespeitar qualquer um que pense diferente delas. Será que o problema sou eu ou essa hipocrisia toda? A plateia murmurou. Algumas pessoas aplaudiram timidamente, enquanto outras olhavam surpresas. Mion percebeu que Nicolás não era um convidado fácil de manipular. Ele tentou retomar o controle da conversa, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Marcos Mion ajeitou o microfone e tentou manter o controle da situação. Ele sabia que a plateia estava do lado dele e precisava usar isso a seu favor. Nicolás, eu entendo o seu ponto de vista, mas vamos falar a verdade? Você representa uma parcela da sociedade que quer impor suas crenças aos outros. Você luta contra pautas progressistas, critica políticas inclusivas e ainda se diz defensor da liberdade. Não é contraditório? A plateia explodiu em aplausos, incentivada pela produção do programa. Mion sorriu, sentindo que havia encurralado o deputado. Nicolás, no entanto, manteve a calma. Marcos, a sua pergunta é perfeita para expor o duplo padrão da esquerda. Quem é que impõe ideias aqui? Eu sou um deputado eleito pelo povo, representando milhões de brasileiros que pensam como eu. Mas toda vez que defendemos nossos valores, somos chamados de retrógrados, intolerantes, fascistas. Enquanto isso, a esquerda impõe sua agenda goela abaixo, criminalizando qualquer discordância. A plateia ficou dividida. Alguns continuaram aplaudindo Mion, enquanto outros começaram a enxergar a coerência nas palavras de Nicolás. O apresentador, visivelmente incomodado, decidiu mudar de estratégia. Mas, Nicolás, não podemos ignorar que sua postura afeta grupos minoritários. Você já se colocou contra pautas LGBTQIA+, por exemplo? Como você se sente sabendo que suas falas podem magoar essas pessoas? Nicolás olhou diretamente para a câmera, como se falasse com os brasileiros de casa. Sabe o que magoa essas pessoas, Marcos? É a mentira. A esquerda diz que defende as minorias. Mas o que eles fazem de verdade?
Usam essas causas como bandeira para ganhar poder, mas não resolvem problema nenhum. O governo de esquerda está aí há décadas e as minorias continuam sofrendo. Será que o problema sou eu ou a hipocrisia de quem usa essas pessoas como massa de manobra? O silêncio tomou conta do estúdio. Mion tentou manter o sorriso, mas percebeu que Nicolás estava conseguindo virar o jogo. Em um último esforço para desestabilizar o deputado, ele fez uma provocação direta. Nicolás, você se diz um defensor da família e dos bons costumes. Mas e se um dia um filho seu dissesse que é gay? Você continuaria com esse discurso? A plateia prendeu a respiração. Era um golpe baixo, uma tentativa de colocar Nicolás contra a parede de forma emocional. Mas o deputado não hesitou. Marcos, eu amaria meu filho do mesmo jeito. Mas eu ensinaria a pensar por si mesmo, sem precisar de cartilhas ideológicas impostas pelo Estado. Diferente da esquerda, eu acredito no livre-arbítrio e no direito das pessoas de fazerem suas próprias escolhas, sem serem manipuladas por uma agenda política. A resposta foi um choque. A reação foi imediata. Alguns da plateia, antes alinhados com o Mion, começaram a repensar suas posições. O apresentador tentou interromper, mas Nicolás continuou. Você quer falar sobre família, Mion? Então me responde. Por que a esquerda ataca tanto a instituição familiar? Por que querem sexualizar crianças nas escolas e enfraquecer os laços familiares? O problema nunca foi diversidade. O problema é o controle. Quanto mais fraca a família, mais fácil manipular as pessoas. E é isso que a esquerda quer. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo. E escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. A reação foi instantânea. O público começou a discutir entre si. Alguns ainda tentavam aplaudir Mion, mas outros já não estavam convencidos. Nicolás havia conseguido o que queria, plantar a dúvida. Mion percebeu que estava perdendo o controle e a entrevista tomava um rumo inesperado. Mas o pior ainda estava por vir. A entrevista, que começou como uma tentativa de emboscada para Nicolás Ferreira, havia tomado um rumo completamente diferente. Marcos Mion, visivelmente desconfortável, tentava recuperar o controle da narrativa, mas a verdade era inegável. Nicolás não só havia se defendido, como também havia exposto a hipocrisia da esquerda em rede nacional. Os bastidores da Globo entraram em alerta. Produtores cochichavam entre si, tentando encontrar uma maneira de cortar a entrevista, sem parecer uma censura escancarada. Mas a audiência do programa estava disparando. O Twitter já estava tomado por hashtags como Nicolás Massacra Globo e Mion Passando Vergonha. Mion respirou fundo e decidiu tentar um novo ataque. Nicolás, você fala muito em liberdade, mas seu partido e seus aliados tentam censurar artistas, jornalistas e influenciadores que pensam diferente. Você não acha que a direita também impõe suas ideias? Nicolás sorriu de canto. Ele sabia que essa era a cartada final de Mion e já tinha a resposta na ponta da língua. Marcos, essa é a diferença entre nós. A direita não quer censurar ninguém. O que nós queremos é o direito de existir sem sermos perseguidos. Eu posso vir aqui falar com você sem te interromper, sem te ofender, sem te xingar. Mas se eu dissesse isso em uma faculdade federal, eu seria vaiado, expulso ou até agredido. Quem é que censura quem? A plateia começou a se dividir. Era impossível não reconhecer que Nicolás tinha um ponto. A narrativa de que a direita era a opressora e a esquerda a defensora da liberdade começava a ruir ali, ao vivo. E então veio o golpe final. Vamos falar de censura, Marcos? Então por que a Globo recebe bilhões em verbas públicas há décadas, enquanto canais conservadores são desmonetizados e perseguidos? Por que a esquerda, que diz defender a democracia, apoia o STF silenciando opositores? Você acha mesmo que o brasileiro não percebe essa farsa? O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. Mion, pela primeira vez, não tinha resposta. Seu sorriso falso se desfez e ele engoliu seco. Na internet, os vídeos do momento viralizaram em tempo recorde.
Políticos, influenciadores e jornalistas da direita começaram a compartilhar os trechos da entrevista, destacando a humilhação sofrida por Mion. Até mesmo aqueles que não eram eleitores de Nicolás começaram a reconhecer sua coragem em enfrentar a máquina midiática sem medo. Na Globo, os diretores já discutiam nos bastidores como minimizar o estrago. O programa não podia simplesmente ser cortado. O impacto seria ainda pior. Então, a decisão foi tomada. Encerrariam a entrevista antes do previsto e mudariam rapidamente de assunto. Mion tentou disfarçar o nervosismo e forçou um riso. Bom, Nicolás, nossa conversa rendeu bastante, mas nosso tempo está acabando. Obrigado por participar e expor seu ponto de vista. Nicolás sorriu e, antes que desligassem seu microfone, deixou um último recado. O prazer foi todo meu, Marcos. E para quem está assistindo, pesquisem, questionem e parem de acreditar cegamente no que a mídia quer que vocês pensem. O Brasil merece a verdade. Foi o golpe final. O programa seguiu para os comerciais, mas o estrago já estava feito. Nicolás havia vencido e o Brasil inteiro sabia disso. No dia seguinte, o assunto ainda dominaria todas as redes sociais e a Globo perceberia que seu plano havia saído pela culatra. A entrevista já havia terminado, mas o impacto estava apenas começando. Durante o intervalo comercial, Marcos Mion saiu apressado do palco e foi diretamente para os bastidores, onde diretores e produtores tentavam encontrar uma maneira de conter a repercussão negativa. Ele estava visivelmente abalado, pois sabia que, apesar do apoio da Globo e da militância progressista, seu nome já estava associado a uma derrota humilhante. Enquanto isso, Nicolás Ferreira pegava seu celular e via sua caixa de mensagens explodindo. Políticos, jornalistas independentes e até alguns artistas entravam em contato para elogiá-lo pela postura firme. A resposta do povo nas ruas. Nas ruas, a repercussão era ainda mais evidente. No comércio, nos transportes públicos e nas rodinhas de conversa, o assunto do dia era a surra verbal que Nicolás havia dado em Mion e na esquerda. O Brasil viu, ao vivo, como a grande mídia manipula a narrativa e tenta desmoralizar quem pensa diferente. Mas nós não temos medo. Vamos continuar lutando pela verdade, pela família e pelos valores que realmente importam. O Brasil mudou. O povo está cansado de ser enganado. Eles tentaram me silenciar naquele programa, mas o efeito foi o contrário. Cada ataque que recebemos só nos fortalece mais. A verdade sempre vence. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem poderosa com quem você ama. O Brasil precisa da verdade. E juntos podemos fazer a diferença.